Espíritos! Tá eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, o importante é vocês estarem me chamando, ou aqui no nosso canal, o nosso canal humano, Cidade dos Anjos, o canal do Doutor Macabro, o canal do personagem fictício. E o ano começou, o ano de 2018 começou, espíritos, e começou cheio de obsessor, pelo menos para mim. Chegou um monte de obsessor para mim e eu não estou muito satisfeito, a coisa não está muito boa. E o nome dos obsessor que chegou para mim chama-se boleto bancário. Ah, chegar boleto assim, lá não sei aonde. É boleto de IPTU, IPVA, não sei o que, não sei o que. Isso para mim, hoje em dia, aliás, para mim, o obsessor tem até lugar de morar. E quem entrega o obsessor é aquele povinho que anda de amarelo, colocando nas caixinhas dos outros, né? Deviam abolir esse negócio de caixa de correio, porque você não recebe mais boa notícia. Antigamente vinha pelo menos uma cartinha de um político dando parabéns para você, mesmo que fosse automático. Hoje em dia você enfia a mão no negócio, sai conta de energia, sai IPTU, IPVA, aquele tanto de coisa. É obsessor para mim, pelo menos é obsessor da minha conta do banco, né? E eu desconfio que foi assim para todo mundo. Mas gente, falando sério aqui agora, o ano começou difícil para todo mundo, mas tende a melhorar depois do carnaval. Todo ano começa difícil, esse ano começou um pouco mais difícil, mas vai melhorar aí depois do carnaval para todo mundo. Vocês estão me notando mais animado, mais alegre, né? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Vocês estão, o pessoal da edição aí tá querendo ficar sem emprego, né? Vocês já estão fazendo currículo, né? Soltando essas gracinhas, já vão preparando o currículo aí de vocês, né? Senão vocês não vão pagar o obsessor boleto de vocês não, né? Mas sim, a minha proposta esse ano, e é uma proposta que eu faço a todos vocês, que é uma proposta mais de amor, de paz e de menos discussão, né? Aqui é um canal onde há muita discussão, há muita polêmica, e isso não vai mudar. O importante é você estar respeitando a opinião do coleguinha, e hoje trazendo a todos vocês a carta psicografada do Elvis Presley. O nome do médium vai aparecer aí para vocês que psicografou a carta. No final da psicografia eu vou falar um pouco do médium, vou falar um pouco também da vida do Elvis Presley. O Elvis Presley, muita gente conhece ele como cantor, mas a verdade é que ele pouco foi compreendido e, ao meu ver, na minha opinião, o que levou ao Elvis a se afundar nas drogas foi a incompreensão de si mesmo. O que é isso, Neto? O que não é se compreender? Elvis não aceitava o que ele era. Ele não entendia o porquê as pessoas viam ele como um símbolo, porque ele foi um símbolo que mudou toda uma geração. Ele foi um símbolo. E assim, inegavelmente, o segundo homem, a meu ver, mais bonito do mundo, colocado aqui na sua idade jovial em plano terreno. Porque o primeiro, humildemente, sou eu, né? Não vou negar, né? Eu sou muito humilde nesse ponto, mas, ao meu ver, um homem muito bonito e que tinha uma vertente artística bastante ampla, atuava, cantava, mas ele não entendia esse endeusamento que as pessoas faziam sobre ele. As pessoas queriam ser ele e ele não entendia isso. Ele era tudo que as pessoas, que os homens queriam ser, mas nunca perguntaram para o Elvis se ele queria ser aquilo tudo. E isso foi a grande contradição da sua vida. Tanto que ele viveu uma vida onde ele podia ter pegado todas que ele quisesse, onde ele podia ter feito. Não, ele foi um homem de poucas paixões, casou muito cedo, e a história do casamento dele, como ele conheceu a esposa, é muito bonita. Ele fez uma música para ela, mas ele, enfim, em cima toda dessa mídia, todo desse endeusamento que fizeram em cima dele, ele foi obrigado a manter uma vida que ele não queria para ele, né? E a gente sabe como a mídia age em cima das pessoas e pressiona as pessoas para elas serem o que elas não querem ser. A meu ver, foi isso que culminou pela sua
derrocada, né? Porque ele morreu de overdose, e ele realmente morreu, ele se afundou nas drogas devido a essa pressão. E não só ele, vi isso se repetir também com Michael Jackson, vamos ver isso se repetir com outras estrelas, Kurt Cobain, a meu ver, com o Chorão também. Então, assim, às vezes as pessoas têm determinados gostos musicais e acabam explodindo. E a vontade delas apenas é de fazer música, é de agradar o público. E de repente isso vira uma coisa comercial, financeira, e as pessoas aproveitam disso. E quando você vê, você não consegue mais sair daquilo. Você fica infeliz, porque não é aquilo que você queria para sua vida. E a meu ver, foi isso que aconteceu com ele. Vamos à carta psicografada do Elvis Presley, mas antes nós sempre fazemos, e eu estou parecendo o Wildson Nunes, né? O Wildson Nunes, queria mandar um abraço para o Wildson Nunes, que deixou um recadinho lá para nós pedindo uma carta psicografada, inclusive engraçadinho também quando pede carta psicografada, né? Porque ele faz vídeo no quarto, né? E eu tô sendo obrigado a fazer isso porque o meu pessoal da edição anda muito preguiçoso, mas eu perdi totalmente o rumo do que eu tava falando, mas não esquenta, gente, começo de ano, a gente vai pegando o embalo aí. Nosso programa social, eu sempre mostro um programa social, alguma pessoa desaparecida, e não vai ser diferente. Hoje, as pessoas que eu vou mostrar desaparecidas são amores. Eu tô com duas encalhadas na minha vida. O Dr. Macabro sempre teve uma sogra fictícia. Agora não tem mais uma sogra fictícia, ele tem uma sogra. E minha mãe, né, que tá encalhada aí já há um tempão, duas pessoas boas, duas mulheres bonitas, né, duas pessoas de um coração enorme. Então, interessados estão aí as fotos, mandem currículos, o crivo é grande, eu analisarei, né, e vou ver, não vem me mandar currículo com menos de 50 cabeça de gado no pasto, com 50, umas duas casinhas, não vem com coisa não. De pobre chega a nós todos, né? Nós não gostamos de pobre por aqui. Logicamente é brincadeira, gente. Fiz essa brincadeira para mandar um abraço para dona Juju. Fiz essa brincadeira para mandar um beijo para minha mãe. Um beijo para dona Juju aí também. Duas pessoas muito especiais. E sim, os amores delas estão desaparecidos, mas tenho certeza que logo chegarão. Vamos à carta psicografada do Elvis Presley. Vai vir o nome do médium que psicografou, o médium é brasileiro, e posteriormente voltamos para os nossos comentários finais. Feliz 2018 para você, meu amigo, e tenha fé, tenha esperança, as coisas vão melhorar aí, os boletos obsessores, esses boletos infernais vão parar de chegar, né? Se a gasolina não parar de aumentar, a gente começa a andar de a pé, é bom que faz bem para a saúde, né? Andar de a pé, faz exercício, a gente está treinando caminhada tem tanto tempo, com esse preço que está subindo desse tanto aí, já a gente vai fazer caminhada o dia inteiro. Mas enfim, vamos à carta psicografada aí do Elvis Presley e voltamos com todo respeito, lógico, mais seriamente falando, após a psicografia, falando do médium que psicografou e da psicografia do Elvis Presley. Vamos lá, gente! Galerinha, vamos lá para a leitura da carta psicografada, nossa primeira carta psicografada de 2018. Uhul! Ânimo! Vamos lá, pessoal. Vamos para alguns detalhes dela. Primeiro, a carta está toda em inglês, né? Meus vídeos são uma porcaria, provavelmente vocês não vão conseguir ler a carta aí, mas ela está em inglês, eu vou traduzi-la para vocês. E a psicografia é do Elvis Aaron Presley. O médium é o Lino César Zequeto, data de 3 de dezembro de 2016, às 3h54 p.m. Mensagem de Elvis Aaron Presley. Pessoal, só uma ressalva a respeito desse Lino César Zequeto. Ele tem um blog ou uma página, não ficou claro para mim, e me parece ser o mesmo que psicografou a psicografia da Hebe Camargo. As psicografias dele são bem polêmicas, porque elas são bastante informais e elas não seguem um padrão nem kardecista, nem um padrão da Umbanda. Então é uma mesclagem dessas duas
religiões. Então, basicamente, são cartas bastante informais. As cartas que ele psicografa, e pelo que eu percebi, ele já psicografou várias cartas de pessoas, vamos colocar entre aspas, famosas, né? Então, vamos lá para a leitura da carta. Boa tarde a todos, que emoção! Enfim estamos conseguindo nos comunicar. É o Elvis. Estou radiante com a oportunidade de expressar todo o sentimento que carrego comigo desta última encarnação, de tudo que poderia ser conversado. O que sinto ser importante, que carrego comigo desde quando era menino, então encarnado, é que ser Elvis não seria fácil para mim. Garoto ainda, já cantava e adorava interpretar canções, mas reparava como olhavam, analisavam minha conduta e performance, e já percebia principalmente muita indagação por parte das pessoas que me ouviam. Isso mexe com qualquer ser humano, ainda mais com um menino, simples, porém repleto de esperanças e vontade de crescer e conviver com uma vida melhor. Isso tudo foi fazendo com que eu formasse um escudo, uma casca, em volta de mim para me proteger. Minha voz e minha simpatia, então protegida pela máscara do artista, me lançaram a patamares por mim, meu verdadeiro eu, inimagináveis. Veio o sucesso, todos sabem o que ocorreu e ocorreria, mas em meu espírito, que sempre foi o personagem principal, até mesmo além daquele corpo que cangusticolava, remexia e encantava multidões. A minha intenção é poder demonstrar a vocês que têm apreço por mim, é que chegou um determinado momento de minha existência terrena que meu espírito entendeu que estava cansado e pensou: estou exausto, desse jeito não vai dar mais para continuar, para prosseguir. São anos e anos e esse sonho tornou-se pesadelo. Está realmente na hora de acordar, mas sou pessoa normal. Enquanto encarnado, não pensava jamais em dar um fim em minha vida. O que de forma inesperada, sem o desejar, aconteceu. Com toda a fragilidade por mim adquirida, eu, que no meu íntimo ainda era aquele menino, não dava mais, ia perdendo a vontade de viver. O destino, a vida na terra me abreviou, e eu parti. Daquele menino que ainda jovem revelou sua arte ao mundo, certamente que isso eu já trazia comigo e já era cantor, artista sensível, da mesma forma que eu atualmente ainda sou. O que houve é que, vivendo a vida de rei, mesmo que fosse do show de business, tive a honra e sofri as consequências de ser uma estrela a brilhar na escuridão. Não estava preparado para isso. Não teria vindo à terra por isso. Não se brilha tanto assim por cantar músicas e belas canções. Eu confesso que já trago alguma luz comigo. Já as possuía quando aí na terra cresci e vivi. Mas o correto é repartir e não monopolizar. E assim é o que se passa por aqui. Não há enganos. Cada um sobrevive com o que tem e reparte sempre que tem possível, com os irmãos. Tenho consciência que Elvis ficou marcado para sempre na história humana, mas sinceramente, esse Elvis não sou eu. E eu estou aqui. Elvis não morreu. Final da carta assinado por Elvis Aaron Presley. Como eu disse a vocês no começo do nosso vídeo, e eu ainda não havia lido a carta, feito a tradução da carta, ele era extremamente insatisfeito com a vida que levava e não entendia esse endeusamento que fizeram dele. Então, basicamente, a carta vem a corroborar isso. Vem sem muitos detalhes, o Elvis teve uma carreira como ator muito grande, ele fez vários filmes, inclusive ele até teve até mais um embasamento em filmes do que em músicas internacionalmente. Então, falta esse pequeno detalhe, mas não conota inveracidade da carta, porque a carta ela não vem para contar uma história. A carta vem para expressar o sentimento de um espírito. Então fica a minha opinião de que, para mim, sim, seria uma psicografia de comunicação explicativa, de comunicação para aqueles que são fãs, que foram fãs de Elvis, né? E eu sou um deles. Eu gosto ainda de escutar principalmente a música My Way, que ele fez pensa, o último show dele no Havaí, em Aloha. Esse já mostrava um sinal de cansaço, e ele falava isso nas suas entrevistas, o seu cansaço em relação
tudo que se exigia dele e que ele não queria ser. Mas vamos aí, para não ficar comprido, as nossas ponderações finais com o meu rostinho lindo olhando para vocês. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, vocês de volta comigo, eu de volta com vocês, tanto faz, é uma via de mão dupla, né? E o Lino Zequeto, que psicografou essa psicografia do Elvis Presley, andei dando uma pesquisada sobre ele, vocês estão vendo aí agora, estou colocando aí do ladinho aí para vocês verem aí agora. É esse senhor, e dei uma pesquisada sobre ele. É um médium que faz várias psicografias, inclusive eu olhei aqui no Google nesse exato momento, ele é de Araçatuba. Ele fez uma psicografia chamada Imagine do Chico Xavier, né? Ele fez uma psicografia do Luiz Gonzaga, ele fez psicografia do Raul Seixas, que nós já temos aqui no canal, se você quiser ver, tá aí. A psicografia do Tim Maia também é dele. Psicografia do Antônio Marcos, da Hebe Camargo, também é do Lino Zequeto. Olha, me parece ser um médium sério, me parece ser um médium que trabalha a favor da espiritualidade, a favor das coisas que tem que ser feitas da maneira que tem que ser feitas, que vocês têm que entender uma coisa. Eu não vou dar no meu pitaco a minha opinião, que eu sempre dou a minha opinião a respeito da veracidade da psicografia ou não. Dessa vez eu não vou fazer isso. Dessa vez eu quero começar o ano explicando uma coisa para vocês. Um espírito é um conjunto de experiências. O ser humano é apenas uma experiência. Quando nós desenlaçamos, esse espírito, ele tem em si o conhecimento desse conjunto de experiências, desse conjunto de vidas que ele teve. O espírito não é só uma vida, ele é várias vidas, várias criações, várias experiências. A carta psicografada vem sempre sendo mal interpretada, porque as pessoas esperam que a carta psicografada, que a psicografia, vem apenas do espírito da vivência de uma vida. E sim, é o trabalho do médium tentar fazer o espírito ser aquela vida naquela psicografia para o bem da doutrina espírita. Mas a bem da verdade, uma psicografia, quando se houver o entendimento do ser humano, tem que ser algo muito mais abrangente. Por quê? Porque o espírito já não é mais o ser humano tão imperfeito e limitado que estava aqui na Terra. Ele já é um conjunto de experiências de várias e várias vidas de entendimento. Vamos explicar isso para vocês em termos mais práticos. Você é a mesma pessoa que tinha quando tinha 5 anos de idade. Mas a sua experiência hoje, o seu modo de entendimento, a sua vivência, tudo que você passou, a sua cabeça é a mesma de quando você tinha 5 anos? Não, não é. São as mesmas pessoas. Então uma vida representa, nessa semântica que eu estou fazendo para vocês, a criança de 5 anos. O espírito representa o adulto, com as várias experiências que já passou pela vida. Se você colocar uma criança de 5 anos para escrever, ela vai escrever uma coisa. Se você colocar um adulto para escrever, ele vai escrever coisas completamente diferentes, porque ele já tem um estudo muito maior, ele já tem uma experiência muito maior. Então há do médium, há do espírito ter um entendimento hoje em dia que precisa se fazer voltar na nossa semântica ao espírito a ser a criança de 5 anos ao bem da doutrina, falar da vida humana que se teve. E isso é uma tarefa bastante complicada e às vezes isso não é bem feito. Quando não é bem feito, a doutrina espírita, a carta psicografada fica desacreditada. Porque a bem da verdade, o que nós temos que entender é que a psicografia, ela hoje serve para o consolo. Mas ela não foi criada ao consolo, ela foi criada ao aprendizado. Ela foi criada para que espíritos possam vir e ensinar, evoluir o ensinamento divino. Não ao consolo, ao desespero do ser humano, a notícia.
Chico psicografou e psicografou livros e livros falando das evoluções da visão de um espírito, Emmanuel, que não tinha a obrigação de consolar ninguém, ele tinha a obrigação de ensinar. Então a carta coletiva, quando é de uma pessoa famosa, que falou para vários grupos, ela não tem o objetivo de ser a vivência pessoal da pessoa, a individualidade. Ela tem a obrigação de ser palavras para o coletivo. E muitas vezes o coletivo só conheceu o personagem Elvis Presley, não conheceu o ser humano Elvis Presley. É aonde vocês se confundem. Vi muitas opiniões na carta do Hitler. Quem quiser ver a carta do Hitler, tá aí também. Hitler era vegetariano. Não, gente, já começa errado por aí. Ele não era vegetariano, ele tinha problema com carne, então ele não podia comer carne. Então ele se tornou obrigatoriamente vegetariano. E mesmo que ele fosse vegetariano nessa vida, na outra ele não era, na outra ele não foi, na outra ele foi e na outra ele não foi. Então, basicamente, o espírito é o conjunto disso tudo. Porque o aprendizado vem das várias vivências que você tem. O aprendizado vem das várias dificuldades ou das várias benfeitorias, positividades e felicidades que você vive. E esse é o espírito. E essa tem que ser a psicografia, uma psicografia abrangente de ensinamento, não de consolo. Por isso, a carta psicografada ela é tão polêmica e vai ser sempre tão polêmica. O que nós temos que ter é a mente aberta, respeitar a fé do próximo. Aquele que acredita, ótimo, acredite, isso é muito bom. Eu garanto para vocês que no meio de tantas cartas falsas, existem muitas verdadeiras, e garanto para vocês também que existe algo do outro lado muito maior do que nós podemos imaginar. Já diria Nostradamus, nós homens só vislumbramos a verdade, porque entre o céu e a terra existem vários mistérios. Se nós chegássemos perto da verdade, nós ficaríamos loucos. Tente explicar uma barata, isso eu que estou falando para vocês, as nossas motivações. Então tente o espírito, o meio espiritual tão complexo, e explicar as motivações deles para nós, seres ainda tão limitados que não usamos nem 10% da capacidade do nosso cérebro. O espírito evolui junto com o corpo também. E isso a doutrina espírita tem que evoluir e tem que aceitar. Chiquismos, não sei o que, divanismos, não são mais aceitáveis. Mesmo porque nós sabemos que o conjunto de estudos é que faz um ser. O conjunto de experiências é que faz um ser. Todos são aceitáveis para você tirar a sua conclusão, para você fazer a sua ideia e para você chegar no entendimento maior divino de Jesus Cristo. Isso que é importante, porque aí sim você vai sair e você vai acreditar de que isso aqui, de que tudo isso que nós vivemos não é coincidência, é apenas uma escola muito bem planejada por um ser muito maior e governada por um ser muito amoroso chamado Jesus Cristo. E a vocês, pessoas que têm medo de amar, a você, pessoa que tem medo de amar, e você sabe que para quem eu estou falando isso, o mundo foi feito para amar. A gente foi feito para amar um aos outros, independente de experiências ruins passadas. Deus sempre coloca experiências ruins para que nós possamos enxergar as boas. O que não fosse das ruins, se quando chegasse a boa, a gente não soubesse que era bom para a gente, que vai ser bom para a gente. Então tenham fé, e tenham fé nesse ano, que nós passaremos por ele com a cabeça erguida. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Elvis Presley. Eu sei que você morreu, que você não está em Las Vegas, tem muito Elvis Presley em Las Vegas, mas Elvis morreu, passou para o outro lado, mas as suas coisas ficaram, seus filmes, as suas músicas. Então ele jamais morreu,
como dizem muita gente por aí, nas lembranças. Mas o Elvis em si, em pessoa, sim, ele faleceu, mas o espírito dele continua a sua caminhada evolutiva. Um abraço a todos vocês, um ano de 2018 com muita felicidade, com muito amor, e vamos trabalhar para pagar os verdadeiros obsessores da nossa vida, os boletos bancários, e sair dessa depressão e angústia que as redes sociais vêm trazendo para vocês. E soltem os foguetes, BBTV aí, do nosso ano de feliz 2018 a todos vocês, e feliz todo ano a todos vocês. Estamos de volta, mais firmes e fortes do que nunca, com nossas cartas psicografadas, mostrando que o mundo de lá está muito mais perto do que você pensa, que os nossos entes que se foram estão muito mais vivos do que nós estamos aqui na dúvida. Ele já não tem dúvida mais de que existe muito mais do que a nossa limitação, a nossa incapacidade de compreensão de um ser tão bom chamado Deus e Jesus. Um grande abraço a todos vocês, um belo 2018 e até a próxima carta psicografada, pessoal.